Olá, voltando à nossa leitura, o livro é O Poder do Hábito. Estou no trecho de número 22, a página é 113. Hábitos angulares ou a balada de Paul O'Neill. Quais hábitos importam mais? Num dia tumultuoso, em outubro de 1987, um enxame de proeminentes investidores e analistas da Bolsa de Valores da Wall Street reuniu-se no salão de festas de um hotel chique em Manhattan. Estavam lá para conhecer o novo diretor executivo da Aluminum Company of America, ou Alcoa, como era conhecida. Uma corporação que durante quase um século vinha fabricando de tudo, desde a embalagem dos Hershey's Kisses e o metal das latas de Coca-Cola, até os rebites que sustentam os satélites. O fundador da Alcoa inventara o processo de fundição de alumínio um século antes, e desde então a empresa se tornara uma das maiores do planeta. Muitas das pessoas na plateia tinham investido milhões em ações da Alcoa e recebido um retorno constante. No ano anterior, porém, os investidores haviam começado a resmungar. Os dirigentes da Alcoa tinham dado um passo em falso atrás do outro, tentando expandir insensatamente com a criação de novas linhas de produtos, enquanto concorrentes roubavam seus clientes e lucros. Assim, houve um senso de alívio palpável quando a diretoria da Alcoa anunciou que era hora de uma nova liderança. Esse alívio, no entanto, transformou-se em apreensão quando a escolha foi anunciada. O novo diretor executivo seria um ex-burocrata do governo chamado Paul O'Neill. Muita gente em Wall Street jamais tinha ouvido falar dele. Quando a Alcoa marcou essa recepção no salão de festas em Manhattan, todos os principais investidores pediram um convite. Uns poucos minutos antes do meio-dia, O'Neill subiu ao palco. Ele tinha 51 anos, era um homem aprumado, vestindo um terno cinza de risca de giz e uma gravata vermelha. Seus cabelos eram brancos e sua postura ereta lembrava a de um militar. Ele subiu os degraus depressa e deu um sorriso caloroso. Parecia digno, sólido e confiante, como um executivo-chefe. Então ele abriu a boca. Quero falar com vocês sobre segurança no trabalho, ele disse. Todo ano, vários funcionários da Alcoa sofrem ferimentos tão graves que perdem um dia de trabalho. Nosso histórico de segurança é melhor do que a média da mão de obra americana, principalmente levando em conta que nossos empregados trabalham em média 1.500 levando em conta que nossos empregados trabalham com metais a 1.500 graus e máquinas capazes de arrancar o braço de um homem. Mas ainda não é suficiente. Pretendo fazer da Alcoa a empresa mais segura dos Estados Unidos. Minha meta é o índice zero de acidentes. A plateia ficou confusa. Essas reuniões geralmente seguiam um roteiro previsível. Um novo diretor executivo começava se apresentando, fazia uma falsa piada autodepreciativa, algo sobre como ele passara o curso inteiro de Harvard Business School, dormindo, e depois prometia alcançar os lucros e baixar os custos. Em seguida, vinha uma severa crítica aos impostos, às normas comerciais, e às vezes com um fervor que sugeria experiência em primeira mão no tribunal de divórcio aos advogados. Por fim, o discurso terminava com uma enxurrada de palavras da moda: sinergia, proativo, competição. E neste momento todos podiam voltar para seus escritórios, novamente confiantes de que o capitalismo estava a salvo por mais um dia. O'Neill não dissera nada sobre lucros, não mencionou impostos,
Não falou de usar alinhamento para obter uma vantagem de mercado sinérgica, infalível. Até onde as pessoas na plateia sabiam, a julgar por aquele papo sobre segurança de trabalho, O'Neill talvez fosse a favor da pró-regulamentação para uma perspectiva apavorante. Agora, antes de prosseguir, disse O'Neill, quero apontar as saídas de emergência deste recinto. Ele indicou com um gesto a parte de trás do salão de festas. Há 2 portas nos fundos, e no caso improvável de um incêndio ou outra emergência, vocês devem sair calmamente, descer as escadas até o saguão e deixar o prédio. Silêncio. O único som era o zumbido do trânsito pelas janelas. Segurança. Saídas de incêndio. Aquilo era uma piada. Um certo investidor na plateia sabia que O'Neill estivera em Washington, D.C., durante os anos de 1960. Esse cara deve ter tomado um monte de drogas, ele pensou. Por fim, alguém levantou a mão e perguntou sobre inventários na divisão aeroespacial. Outro perguntou sobre os coeficientes de capital da empresa. Não tenho certeza de que vocês me ouviram, disse O'Neill. Se vocês querem entender a situação da Alcoa, precisam olhar os números de segurança dos nossos locais de trabalho. Se diminuirmos nossos índices de acidentes, não será devido a um esforço motivacional ou às baboseiras que às vezes vocês ouvem de outros diretores executivos. Será porque os indivíduos dessa empresa concordam em se tornar parte de algo importante. Dedicaram-se a criar um hábito de excelência. A segurança será um indicador de que estamos fazendo um avanço em mudar nossos hábitos em todo o âmbito da instituição. É assim que deveríamos ser avaliados. Os investidores quase se atropelaram para sair do salão quando a apresentação terminou. Um deles correu até o saguão, achou um telefone público, ligou para seus 20 maiores clientes. Eu disse, a diretoria pôs um hippie maluco no comando e ele vai afundar a empresa. Esse investidor me contou. Mandei eles venderem as ações imediatamente, antes que todos os outros no recinto começassem a ligar para seus clientes e dissessem para eles fazerem o mesmo. Foi literalmente o pior conselho que eu dei em toda a minha carreira. Em menos de um ano após o discurso de O'Neill, os lucros da Alcoa atingiram uma alta recorde. Quando O'Neill se aposentou no ano de 2000, o faturamento líquido anual da empresa era 5 vezes maior do que antes de ele chegar, e sua capitalização de mercado crescera em 27 bilhões de dólares. Alguém que investiu $1 milhão na Alcoa no dia em que O'Neill foi contratado teria ganhado outro $1 milhão em dividendos enquanto ele liderava a empresa, e o valor das suas ações seria 5 vezes maior quando ele partisse. Além disso, todo esse crescimento aconteceu quando a Alcoa se tornava uma das empresas mais seguras do mundo. Antes da chegada de O'Neill, quase todas as usinas da Alcoa tinham no mínimo um acidente por semana. Uma vez que seu plano de segurança foi implementado, algumas unidades passaram anos sem que um único empregado perdesse um dia de trabalho, devido a um acidente. O índice de acidentes no trabalho caiu para 1/20 na média dos Estados Unidos. Então, O'Neill transformou uma das maiores, mais antiquadas e mais potencialmente perigosas empresas do país numa máquina de lucros e um bastião da segurança. Atacando um único hábito e então observando as mudanças se espalharem por toda a organização. Eu sabia que precisava transformar a Alcoa, O'Neill me disse. Mas você não pode mandar as pessoas mudarem. Não é assim que o cérebro funciona. Por isso eu decidi que era melhor começar enfocando uma única coisa. Se eu pudesse começar desmanchando os hábitos relacionados a uma
única coisa, isso se alastraria pela empresa toda. O'Neill acreditava que alguns hábitos têm o poder de iniciar uma reação em cadeia, mudando outros hábitos conforme eles avançam através de uma organização. Ou seja, alguns hábitos são mais importantes que outros na reformulação de empresas e vidas. Estes são os hábitos angulares e eles podem influenciar o modo como as pessoas trabalham, comem e se divertem, vivem, gastam e se comunicam. Os hábitos angulares dão início a um processo que, ao longo do tempo, transforma tudo. Os hábitos angulares dizem que o sucesso não depende de acertar cada mínimo detalhe, mas, em vez disso, baseia-se em identificar umas poucas prioridades centrais e transformá-las em poderosas alavancas. A primeira seção deste livro explicou como os hábitos funcionam, como eles podem ser criados e alterados. No entanto, por onde um aspirante a transformador de hábitos deve começar? Entender os hábitos angulares fornece a resposta para essa pergunta. Os hábitos mais importantes são os que, quando começam a mudar, desalojam e reformulam outros padrões. Os hábitos angulares explicam como Michael Phelps tornou-se um campeão olímpico e por que alguns estudantes universitários têm um desempenho melhor do que a dos colegas. Eles esclarecem por que algumas pessoas, após anos de tentativas, de repente perdem 9 quilos, enquanto se tornam mais produtivas no trabalho e ainda conseguem chegar em casa a tempo para jantar com os filhos. E os hábitos angulares explicam como a Alcoa tornou-se uma das ações de melhor desempenho do índice Dow Jones, enquanto também se tornava um dos lugares mais seguros da Terra. Da primeira vez que a Alcoa abordou O'Neill com proposta de tornar-se diretor executivo, ele não sabia ao certo se queria o emprego. Já ganhara bastante dinheiro e sua mulher Já ganhara bastante dinheiro e sua mulher gostava de Connecticut, onde eles moravam. Não sabiam nada sobre Pittsburgh, onde ficava a sede da Alcoa. Mas antes de recusar a oferta, O'Neill pediu um tempo para pensar, para se ajudar a tomar a decisão. Começou a trabalhar numa lista de quais seriam suas maiores prioridades se aceitasse o cargo. O'Neill sempre tivera muita fé em listas. Eu também, eu gosto de lista. Eles eram seu jeito de organizar a vida. Durante o ensino superior em Fresno State, onde ele terminou seu curso em pouco menos de 3 anos, enquanto ainda trabalhava 30 horas por semana, O'Neill esboçara uma lista de tudo o que esperava realizar ao longo de sua vida, incluindo, perto do topo da lista, fazer uma diferença. Após se formar em 1960, incentivado por um amigo, O'Neill pegou um formulário para se candidatar a um estágio no governo federal e, junto com outras 300.000 pessoas, prestou o concurso público. 3.000 pessoas foram escolhidas para serem entrevistadas. 300 delas receberam oferta de emprego. O'Neill foi uma dessas pessoas. Ele começou como gerente de médio escalão na Veterans Administration, onde lhe mandaram aprender sobre sistemas de computação. O'Neill continuou fazendo suas listas o tempo todo, registrando porque alguns projetos eram mais bem-sucedidos que os outros, quais fornecedores faziam as entregas no prazo e quais não faziam. Ele era promovido todo ano e, conforme galgava os escalões da Veterans Administration, construiu um nome para si mesmo como alguém cujas listas sempre pareciam incluir um tópico que resolvia um problema. Em meados dos anos 60, havia uma alta demanda por esse tipo de habilidade em Washington. Robert McNamara havia recentemente reestruturado o Pentágono,
contratando uma leva de jovens matemáticos, estatísticos e programadores de computador. O presidente Johnson queria ter suas próprias crianças prodígio. Por isso, O'Neill foi recrutado para o que acabaria sendo conhecido como o Gabinete de Administração e Orçamento, um dos órgãos mais poderosos da capital. Dentro de uma década, aos 38 anos, ele foi promovido a vice-diretor e, de repente, estava entre as pessoas mais influentes da cidade. Foi então que a educação de O'Neill sobre hábitos organizacionais realmente começou. Uma de suas primeiras tarefas foi criar uma estrutura analítica para estudar como o governo estava gastando dinheiro com serviços de saúde. Ele rapidamente descobriu que os esforços do governo, que deveriam estar sendo guiados por regras lógicas e prioridades deliberadas, em vez disso eram orientados por processos institucionais bizarros que, de várias maneiras, funcionavam como hábitos burocratas e políticos. Em vez de tomar decisões, estavam reagindo a deixas como rotinas automáticas para obter recompensas, como promoções ou reeleições. Era o loop do hábito, disseminado entre milhares de pessoas e bilhões de dólares. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, o Congresso criara um programa para construir hospitais comunitários. Um quarto de século depois, esse programa ainda estava avançando num passo arrastado e, por isso, sempre que a legislação alocava novas verbas para o setor da saúde, os burocratas imediatamente começavam a construir. As cidades que recebiam os novos hospitais não necessariamente precisavam de mais leitos para pacientes, mas isso não importava. O que importava era erguer uma grande estrutura que um político pudesse mostrar enquanto pedia votos. Vou ficar por aqui, a gente via até a página 119, continuo no próximo vídeo. Até mais!